Atlético Mineiro 1, Atlético 0, Atlético rebaixado para a segunda divisão. É bom lembrar que a gente está falando sobre isso já há algumas rodadas, não é de hoje. E um rebaixamento não é decidido num jogo só, não é decidido só nesse jogo que terminou agora há pouco na Arena MRV. O Atlético escreveu a cartilha do rebaixamento no ano do seu centenário da forma mais precisa possível. Excesso de técnicos, elenco mal formado, problemas na diretoria, jogadores que não se davam bem e por aí vai. Tudo isso aconteceu. Soberba, às vezes, de dirigentes e até de jogadores. O Atlético não aceitou que estava lutando contra o rebaixamento e por isso gastou os 4 match points que teve. Contra o Bahia, contra o Fluminense, contra o Bragantino e diante do Atlético Mineiro. E contra o Bragantino era só para empatar, é bom lembrar. Responsáveis há muitos, e certamente nesse vídeo aqui eu não vou conseguir citar todos ou falar da situação de todos, vai faltar alguém aqui no meu discurso, nessa minha análise de calor de jogo logo após a partida. Mas não há como não personalizar em Mário Celso Petralha, que, como ser humano, vive um problema delicadíssimo de saúde, mas que como dirigente não teve a humildade de abrir espaço para novas lideranças. E a pessoa que poderia até liderar, não que fosse mudar a história, mas pelo menos tinha uma pessoa contratada para liderar o clube naquele momento, no ano do centenário, por birra foi demitida, que era o CEO Alexandre Leitão. Mas não é só o Mário Celso Petralha, é óbvio que ele é o grande responsável, porque ele que não cumpriu as promessas para o Cuca, ele que sequer foi apresentado ao Martim Varini, ele que não deixou que o Atlético fizesse contratações na janela intermediária, e ele que é o líder, é o presidente. E é aquela velha história. Quando um clube é personalizado e centralizado em uma pessoa, essa pessoa vai ser tanto a figura dos títulos quanto o grande responsável pelos fracassos. E esse é um fracasso enorme do Atlético, um fracasso gigantesco. O Atlético iniciou a temporada com planos altos, com o diretor falando, vice-presidente de clube falando que não haveria falta de dinheiro para reforçar o elenco, com promessa do senhor Márcio Lara para título brasileiro. Todos esses caminhos que foram ditos e depois foram desditos vão se somar àquela entrevista patética do Paulo Autuori, depois o Lúcio Gonzalez falando que não se falava em rebaixamento, do Thiago Heleno falando, não, o Atlético não vai cair. Só que o Atlético esqueceu do principal. Nesse final de ano, o Atlético fez uma campanha de marketing que acabou sendo bem sucedida pelos recordes de público. O Atlético mudou estratégias, chegou até a fazer concentração nesse último jogo, viajando antes para Belo Horizonte, mas ficou se preocupando demais com um acessório. No jogo contra o Bragantino houve uma grande festa. Teve foguete, teve fogo, teve luz, teve LED, teve um monte de coisa, mas não tinha bola. Teve até segurança vigiando o jornalista. Mas futebol, que é bom, o Atlético não demonstrou. Um time que teve a quantidade industrial de erros e de derrotas que teve o Atlético não merecia permanecer na Série A. É óbvio que quem está sofrendo, o torcedor do Atlético, merecia que o time permanecesse na primeira divisão, isso é óbvio. Mas o torcedor é o que não é culpado nessa história. Nesse momento, os responsáveis é que precisam ser mostrados. O Thiago Heleno disse para a RPC depois do jogo, eu sei que agora vão apontar muitos nomes. É a hora de avaliar. O Atlético tomou várias decisões durante a temporada, contratou o Osório pensando que era um técnico e era outro, contratou o Cuca fazendo promessas de mundos e fundos e depois recusou, e aí o Cuca também abandonou o barco. Contratou o Varini, um técnico que ninguém conhecia dentro do clube, e depois o elenco aprovou a contratação do Lúcio Gonzalez porque ele era da panela dos jogadores mais experientes. Então é claro que é ampla, tem muita amplitude tudo que a gente vai falar sobre o Atlético nesse momento. Mas nessa situação, logo após o rebaixamento, que leva o futebol paranense pela segunda vez na história do Brasileirão a não ter representantes na Série A, não há como personalizar
o fracasso do Atlético em 2024, em Mário Celso Petralha. Preocupou-se muito em tirar o Brasileirão de uma emissora de TV, em vender a SAF como uma SAF minoritária que viria para não tomar conta do clube e esqueceu do futebol. O Atlético é um clube de futebol. O torcedor torce para o futebol do Atlético, não para o orçamento, nem para o balanço patrimonial. E hoje, esse torcedor chora e sofre o rebaixamento. E os dirigentes, o que fazem nesse momento? Um abraço!